Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Coincidências acontecem. Inclusive, se você estudar as mesmas coisas, se você estiver ali na mesma energia, na mesma vibe, colocando o teu cérebro para pensar sobre aquilo, muitas vezes acontece o tal do inconsciente coletivo. Jung estudou muito tempo isso, mostrando que vários povos que não tinham contato nenhum chegavam ali a escrever os mesmos mitos, escrever as mesmas agruras. Os seus deuses eram muito parecidos, né? As suas epopeias, as suas histórias sobre criação do mundo, por exemplo, eram muito parecidas, sendo que esses povos nunca se encontraram. E isso acontece também na vida da gente. Quem já teve uma grande ideia e depois viu essa ideia ser colocada à prática por outra pessoa, falou, nossa, eu já tinha pensado nisso. Escreva aqui quem falou assim, nossa, eu tinha pensado nisso, nossa, eu tinha pensado em fazer algo parecido. E às vezes a coisa vai lá e acontece. E muitas vezes a gente acha assim, nossa, será que alguém copiou? Será que alguém fez algo sem eu saber? Será que eu comentei com alguém que eu não deveria comentar? Mas isso pode ser um inconsciente coletivo, isso existe, né? Muitas pessoas pensando sobre a mesma coisa. Jung já dizia, cara, isso se torna meio que universal. Fizeram vários testes, inclusive, com macacos que começaram a ter um comportamento numa ilha distante, que não tinham contato com outros macacos, e aí outros macacos começaram a ter aqueles comportamentos iguais. Aí os caras falam, cara, mas como é que é isso? Será que é uma habilidade, uma consequência de aprendizado que acaba tendo essa consciência global? A gente vai aqui para metafísica, a gente vai para filosofia, a gente vai para outros campos além da ciência quadradinha de laboratório, entendeu? Mas a gente percebe isso. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu de você estar pensando numa pessoa e ela ligar para você? Sincronicidade, cara. Dá para você fazer um teste científico da sincronicidade? Não dá, mas ela existe. Quem aqui já teve um pensamento muito forte sobre algo e aquele algo acontecer logo em seguida, principalmente ligar, cara? O mais louco é isso. Você está pensando muito numa pessoa do nada, fala, nossa, eu estou pensando aqui na minha prima, de repente, toca o telefone e você, oi, quem é? É a prima. Você fala, cara, o que é isso? A ciência não explica. A metafísica, a psicologia, principalmente a psicologia junguiana, ela coloca isso num patamar que nós, seres humanos, não temos consciência ainda de como isso acontece. Mas isso acontece. Por exemplo, se eu não me engano, Thomas Edison, quando ele registrou a lâmpada, horas depois, foi uma outra pessoa para registrar a lâmpada. Aí você fala, então o que aconteceu? O cara roubou o projeto dele? Não, muito provavelmente os dois estavam estudando as mesmas coisas, chegando em mesmas conclusões. E aí acontece isso, um desperta antes do outro. Pode ter acontecido isso com o Lucas? Pode. Apesar que na análise aqui a gente vê que tem um pouco ali de ruído nessa comunicação. Outro, quer ver? Chris Anderson, nesse livro aqui, cadê? Chris Anderson, TED Talks, inclusive eu palestrei no TED, na Barra da Tijuca. TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Cara, esse livro tem vários pontos que eu encontrei, que eu ensino no meu treinamento do Extreme Speaker. Ah, Ricardo, então você copiou? Muitas pessoas poderiam ler isso aqui e falar assim, cara, o Ventura copiou o Chris Anderson. Só que esse livro é de 2016, eu dou o treinamento desde 2012. Ah, então o Chris Anderson copiou o Ricardo Ventura? Não, o cara nem sabe que eu existo. Mas muito provavelmente por nós estudarmos as mesmas coisas, praticarmos as mesmas coisas, acabou que nós tivemos as mesmas ideias, os mesmos insights, as mesmas percepções. Sacaram isso? Outro, por exemplo, aqui do Brasil, Pablo Marçal. Quem conhece o Pablo Marçal? Fez lá La Caça Digital. O treinamento que eu dou hoje, que é o Extreme Seller, que é sobre lançamento digital, posicionamento e tudo mais, um dos itens, o que eu falo? Ó, inclusive são 60 e quase 70 páginas, ou mais de 70 páginas. Um dos pontos, logo no início, o que eu falo? La Caça de Papel. Ou seja, eu fiz um parâmetro, uma analogia, eu fiz ali uma aliteração de como é possível você produzir dinheiro, assim como o pessoal da Casa de Papel. O quanto que a comunicação muitas vezes inverte até a própria ética e moral. Não sei se vocês perceberam, mas a gente torce
lá na Casa de Papel para os bandidos e não para os policiais. Olha que loucura. E aí eu faço esse parâmetro, o quanto que é importante saber se comunicar no mundo digital. Aí eu vou falar o quê? O Pablo Marçal me copiou porque ele teve a mesma ideia. Não, cara, como a gente está estudando as mesmas coisas, o mesmo estilo de comunicação no mundo digital, a gente falou, pô, peraí, isso aqui tem muito a ver com essa sintonia. Então, existe a sincronicidade? Existe. Existe o inconsciente coletivo? Cara, existe. Existe várias pessoas pensando a mesma coisa? Existe. Existe também o plágio, é óbvio. Como é que você consegue perceber quando é realmente uma coincidência? Quando não há possibilidade nenhuma dessas pessoas terem se encontrado. No caso desse cara, a música estava publicada inclusive desde a época do Orkut. É um estilo de música desses meio pop nacional ali, puxando ali para o sertanejo. Existe uma possibilidade dele ter visto essa música? Existe. Um dos grandes plágios do rock and roll, as pessoas consideram que foi o Stairway to Heaven. Por quê? Porque se você pegar a banda Taurus, depois você digita aí no Google, no YouTube, Taurus Spirit ou plágio Stairway to Heaven. Cara, você vê o início da música do Taurus, da banda Taurus, cara, é muito parecido. É muito parecido. E a briga, acho que, eu não sei se eles entraram num acordo ou não, me parece que depois eles entraram. Quem é do rock and roll, escreva aqui se realmente eles entraram num acordo ou não, mas foi uma briga durante décadas. E me parece que sim, eles tiveram um contato. Primeiro que eram bandas iniciantes ali e tal. A banda Taurus participou de um festival e acho que o LED estava tocando lá, o LED está tocando ali. Então quando há esse arranjo, quando há essa possibilidade, inclusive essa música, né, estava publicada ali no Orkut e tudo mais, fica difícil de saber se foi realmente plágio ou se foi uma inspiração por estar pensando nas mesmas coisas, né? Dessa coisa de eu cuido de você, você cuida de mim. Mas, como eu disse, na análise parece realmente que tem algumas interferências aí na comunicação. Mas lembrando, mais uma vez, não é porque você viu algo muito parecido que vai ser plágio. Realmente pode acontecer essa sincronicidade, o inconsciente coletivo, ou simplesmente você está estudando, lendo as mesmas coisas, você vai chegar na mesma conclusão.